Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos para mais uma manhã de estudo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Bom dia, minhas irmãs, tudo bem? Sejam bem-vindas. A paz do Senhor Jesus. Que tenhamos um dia abençoado na presença do Senhor. Toda honra e toda glória sempre será dele, né? Todos os dias da nossa vida. Hoje nós vamos ler o capítulo 19. Tá quase acabando. O capítulo 19 vai trazer para nós sobre a salvação, a responsabilidade e o rei que vem. Vocês estão me ouvindo bem hoje? Parece que está dando um pouco mais de eco. O som tá bom? Se não tiver bom, vocês me avisam, tá? Obrigada, irmã Terezinha. Amém. Vamos orar para começar? Antes de a gente começar a leitura? E a gente vai abençoando quem já chegou e quem ainda vai chegar também. Então vamos orar. Feche seus olhos. Obrigada, meu Deus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu me apresento diante do Senhor agora e venho apresentar o Ministério de Mulheres de Avivamento. Declaro que esse ministério é todo do Senhor. O Espírito Santo do Senhor tem total liberdade de agir através da minha vida, que a minha boca seja instrumento da voz do Senhor a trazer o estudo da palavra dessa noite. Dessa manhã, em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito aqui. Eu agradeço ao Senhor porque o Senhor é perfeito em tudo que o Senhor nos ensina. O Senhor é paciente, o Senhor é amoroso, o Senhor tem todo o poder e controle sobre a nossa vida. O Senhor é o nosso Deus provedor, é o Deus que cura, liberta, é o Senhor que nos dá o direcionamento. E nós te pedimos nessa manhã, Senhor, que o Senhor nos conduza. Eu repreendo todo o espírito de distração em nome de Jesus. Que o nosso coração esteja voltado na palavra do Senhor. É isso que eu venho te pedir, Pai. Eu apresento a vida de cada uma das suas filhas que estão aqui presentes, dos filhos do Senhor também, em nome de Jesus. Eu agradeço por mais essa oportunidade de estudarmos um pouco mais da palavra do Senhor, buscando sempre a verdade, para que a verdade nos liberte todos os dias. Reveste-nos, Senhor, nessa hora com uma nova armadura para o nosso dia. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Em nome de Jesus, Senhor. Nós te agradecemos por estarmos revestidas debaixo da tua proteção. Somos soldadas de Jesus e posicionadas na presença do Senhor. Assim nós passaremos esse dia de hoje, viveremos esse dia de hoje com muita alegria, com muita honra ao Senhor, com muito amor e respeito, Pai. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pela paz que nós temos sentido a cada dia de uma maneira maior. Temos certeza que é o Espírito Santo do Senhor que nos conduz, que nos preenche, que preenche em nós todo o vazio que nós possamos vir a sentir. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoe os nossos pecados, meu Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Queremos estar na presença do Senhor com o nosso coração leve, com o nosso coração em paz. Por isso, nessa hora, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, eu declaro que cada uma de nós estamos dando total liberdade para que o Senhor haja sobre a nossa vida na manhã do dia de hoje. Abençoe a nossa família, Pai, os nossos filhos,
Que a nossa casa nessa hora esteja cheia da presença do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada. Amém? Então, hoje esse capítulo 19 do livro de Lucas, ele vai trazer para nós temas como a salvação pessoal, a fidelidade na missão, né, de Jesus e o reconhecimento do rei, junto com a responsabilidade de Deus, tá? O reconhecimento de Jesus, junto com a responsabilidade diante de Deus. Comecei a orar e aí me veio lembrando, me lembrei de ontem à noite, né? Como foi bênção ontem à noite, o estudo. Foi uma bênção. Todas as vezes que nós buscamos o conhecimento através da verdade, o nosso coração se acalma, a nossa alma se acalma. Porque a nossa alma reconhece o que o nosso espírito fica lutando para que ela reconheça. Então, é muito lindo o que Deus tem feito. Através da busca, do estudo que nós estamos fazendo, buscar a verdade. Vamos lá. Vamos começar a leitura do capítulo 1 ao capítulo 10. Vai trazer para nós sobre Zaqueu, um cobrador de impostos. Quando diz assim, ó. Jesus entrou em Jericó. Estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador? Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei a alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nessa casa, pois esse homem também é descendente de Abrão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Aqui nós entendemos nessa palavra que Jesus nos traz. Zaqueu, ele foi um chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos. E então ele era muito rico na cidade de Jericó. Então ele sobe numa árvore para poder ver Jesus, porque, assim diz as Escrituras, a estatura dele era baixa. Então, nesse livro de Lucas, Lucas trouxe essa observação, para que a gente tenha aqui uma meditação na palavra, né? Meditar a Bíblia é ler e imaginar o tempo, a cena, o que está acontecendo. Isso é meditar e procurar entender para ter conhecimento. Então Jesus o chama pelo nome ali, naquele momento. E aí Jesus vai até a casa dele, que Jesus pede para que ele venha, porque Jesus quer ir até a casa dele. E Zaqueu faz o quê quando Jesus está lá, na casa dele? O que diz aqui na palavra do Senhor? Diz que Zaqueu se arrepende. Ele se levanta e se arrepende de tudo que ele fez de errado. E ainda promete restituir o que ele defraudou, o que ele roubou. Ele promete devolver tudo que ele roubou aos pobres. Ele promete dar metade de tudo aos pobres. E aí, na hora que ele faz esse ato, Jesus diz o quê? Hoje houve salvação nessa casa. Porque naquela hora, através do amor de Jesus, representado pela presença dele, o que eu falo para vocês? O amor de Jesus nos constrange. É o Espírito Santo de Deus que nos constrange.
para que os nossos olhos, para que a nossa alma, o nosso espírito, para que todo o nosso ser entenda que aquilo que nós estamos fazendo está errado. Entende? Então aqui ele foi constrangido pelo amor de Jesus. Por isso aquele homem, quando Jesus estava na casa dele, disse que ele devolveria. Né? Até cito aqui na palavra: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Ou seja, ele está dizendo que ele vai devolver metade aos pobres. E ainda acrescenta: e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Aqui ele mostra, através do constrangimento que Jesus traz para ele, que ele não está, que o coração dele não está preso às coisas materiais. Diferente do que nós vimos no capítulo de ontem sobre o moço rico, lembra? O coração de Zaqueu não está nas coisas materiais, nessa hora mais. Por quê? Porque ele sentiu, ele conheceu, ele recebeu o amor de Jesus. E é sobre isso que Jesus nos traz. Que o nosso coração não deve estar nas coisas materiais. Então aqui nós vemos que a graça de Deus, a graça do Senhor, alcança até os mais improváveis. No caso, ele era um cobrador de impostos. Então a verdadeira fé, ela transforma atitudes e traz frutos visíveis de arrependimento. Olha que lindo. Que posicionamento maravilhoso que o Senhor já nos coloca logo nas primeiras horas da manhã. Então nós precisamos fazer uma reflexão de: nós estamos abertos, como Zaqueu, para receber Jesus? Nós estamos totalmente abertos e deixar que ele transforme a nossa vida de uma maneira num todo, totalmente? Nós estamos abertos igual Zaqueu? O arrependimento verdadeiro, ele gera mudança prática na nossa vida. É rápido, é imediato e é maravilhoso. Porque quanto mais rápido nós entendemos que é o que nós devemos fazer, menos sofrimento há. Mais posicionamento começa a ter na nossa vida. E nós começamos a parar de fazer coisas para agradar os outros. Quantas vezes nós fazemos coisas para agradar os outros, mas nos desagrada? Quantas vezes nós deixamos de viver algumas situações para o nosso conforto, para o nosso lazer, simplesmente porque nós abrimos mão do nosso conforto, do nosso lazer, para poder agradar os outros. E não é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que ter respeito pelos outros, amar as outras pessoas, mas nós precisamos nos respeitar. A palavra de Deus diz: amar o próximo como a você mesmo. Então nós precisamos nos amar primeiro, tratar-nos bem, cuidar de nós, para depois nós cuidarmos das outras pessoas. É isso que a palavra de Deus diz. Então aqui hoje, já logo no início, nós temos essa observação que nós precisamos estar abertos, assim como Zaqueu estava, para receber Jesus e deixar ele transformar a nossa vida. Amém? Agora, do versículo 11 ao 27, vai falar sobre as 10 moedas de ouro. É uma parábola, né? Das 10 minas, 10 moedas de ouro. Depende da tradução da Bíblia, tá? De maneiras diferentes. Quando diz assim, ó, versículo 11. Jesus contou uma parábola para os que ouviram o que ele tinha dito. Agora ele estava perto de Jerusalém e por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo. Então Jesus disse: certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados, deu a cada um uma moeda deu a cada um uma moeda de ouro e disse: vejam o que vocês conseguem ganhar com esse dinheiro até a minha volta.
Acontece que o povo do seu país o odiava e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queria que aquele homem fosse feito rei deles. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados, a quem tinha dado dinheiro, para saber quanto haviam conseguido ganhar. O primeiro chegou ao patrão e disse: Patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 10. Muito bem, respondeu ele. Você é um bom empregado. E porque foi fiel em coisas pequenas, você vai ser o governador de 10 cidades. O segundo empregado veio e disse: Patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 5. Você vai ser governador de 5 cidades, disse o patrão. O outro empregado chegou e disse: Patrão, aqui está sua moeda. Eu a embrulhei num lenço e a escondi. Tive medo do Senhor porque sei que é um homem duro que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. E ele respondeu: Você é um mau empregado. Vou usar as suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que sou um homem duro, que tiro dos outros o que não é meu e colho o que não plantei. Então, por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse de viagem, receberia o dinheiro com juros. E disse para os que estavam ali: Tirem dele a moeda e deem ao que tem 10. E eles responderam: Mas ele já tem 10 moedas, patrão. E o patrão disse: Eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E agora tragam aqui os meus inimigos, que não queriam que eu fosse rei deles, e os matem na minha frente. Misericórdia, Senhor Jesus. O que a gente aprende aqui? Na parábola que Jesus contou, o que Jesus queria ensinar através da parábola? Jesus disse então assim, ó, um homem nobre, certo? Um homem rico. Parte então encaminhada para ser coroado e entrega ali as moedas dele a alguns dos seus servos, pedindo que eles negociem até o seu retorno. Então, 2 faz ali o investimento, faz as negociações e faz o investimento crescer, certo? E um esconde ali aquela moeda, aquele dinheiro e não usa, não faz nada. E o rei faz o quê quando ele volta? Ele recompensa os fiéis e pune o servo negligente. Então aqui Jesus diz que Deus espera de nós fidelidade, responsabilidade com os dons que ele nos deu. É isso que Deus espera de nós. Responsabilidade e fidelidade. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor por aquilo que ele nos confia. E o que ele confia a cada um de nós? Os dons do Espírito Santo. Então, as oportunidades que Deus nos dá, todas as oportunidades que Deus nos concede, nós devemos aproveitar. Nós devemos usá-la com fidelidade e muita responsabilidade. Então, eu já disse aqui para vocês algumas vezes, o que não é usado se perde. Se o Senhor derrama sobre a sua vida, se Ele te enche, porque nós somos um vaso e todos os dias nós precisamos ser enchidos, entende? Deus derrama óleo todos os dias, óleo de bênçãos, óleo de unção, de dons, de poder sobre a nossa vida, diante da presença dEle. E aí, se nós vamos só recebendo e guardando, Ele vai parar de colocar. É isso que essa parábola traz. Então, se você só recebe e guarda, até o que foi depositado em você vai ser tirado. Porque aqui está dizendo o quê? Ó, aquele que tem muito receberá ainda mais. O que significa isso? O Senhor te enche. Ele te enche de dons, Ele te enche de poder,
Ele vai te dando unção cada dia mais. Quanto mais você derrama na vida das pessoas, mais ele te enche. Você está sendo produtivo no reino de Deus. Você está gerando frutos e alimentando as pessoas com o que você está gerando. Então, quanto mais você serve no reino, mais o Senhor vai te abençoar. Mas se você retém o que a palavra de Deus diz, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado. Se você não gera, você vai ser seco. Você vai ser seca. Você não vai continuar recebendo. O Senhor vai procurar outra pessoa para fazer aquilo que ele tinha confiado para você. Então, aqui Jesus nos traz que o que não é usado se perde. E eu desejo que você nunca queira perder aquilo que o Senhor derrama sobre a sua vida. Eu desejo, em nome de Jesus, que você use muito bem usado toda a bênção que o Senhor derrama sobre a sua vida, todo o dom espiritual, toda a presença que Ele coloca na sua vida. Eu desejo que você aprenda a repartir, a compartilhar com pessoas sem medidas, sem limites. Porque quanto mais você fizer, mais você vai receber. Então, hoje, o que nós estamos fazendo com o que Deus colocou em nossas mãos? Que é os nossos dons, os nossos recursos financeiros, o nosso tempo. O que nós estamos fazendo? O que você está fazendo com o seu tempo, com os seus recursos e com os seus dons? Use-os muito bem usados. Não guarde só para você. Faça o ID. Faça o que tem que ser feito. Leve o evangelho com amor, com respeito, com verdade, principalmente, sempre. Nunca distorcido. Então nós precisamos produzir frutos. Nós precisamos produzir frutos e não esconder os frutos. Se um fruto fica na árvore por muito tempo e ninguém colhe para se alimentar, esse fruto passa do tempo, ele apodrece. Não é verdade? Se o fruto fica muito tempo ali e ninguém colhe ele apodrece. Então tome esse exemplo. Apodrece primeiro, depois seca. E aí a gente pode dizer que quem recebe e não alimenta o outro com aquilo que recebeu, seca. Seca espiritualmente. Aí vem aquela frieza espiritual, sabe? Que a pessoa não tá ouvindo, mas não tá ouvindo, tá só deixando ligado ali, não consegue sentir mais o amor da presença, porque esfriou espiritualmente, tá? Então é isso que essa parábola nos traz, que nós precisamos sempre buscar produzir mais daquilo que nós recebemos. Amém? Agora do versículo 28 ao 40, traz assim para nós, que Jesus entra em Jerusalém, que é a entrada triunfal de Jesus, que diz assim, ó. Depois de dizer isso, ou seja, depois de Jesus contar a parábola, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem. Então, Jesus deu ordem a 2 discípulos. Vão até o povoado ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho, que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, diga que o mestre precisa dele. Eles foram, acharam tudo como Jesus tinha dito. E quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que é que vocês estão desamarrando o animal? E eles responderam: o mestre precisa dele. Então eles levaram o jumentinho para Jesus e puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Conforme ele ia passando, o povo estendia suas capas no caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E eles, cheios de alegria,
começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo o que tinham feito. E eles diziam: que Deus abençoe o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glórias a Deus. Aí alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, mande que os seus seguidores calem a boca. E Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as pedras gritarão. Glória a Deus. Se eles se calarem, as pedras gritarão. Aleluia. Quanta sabedoria do Senhor Jesus, né? Nós devemos desejar essa sabedoria todos os dias. Nós devemos orar pedindo por ela na nossa vida. Então aqui nós lemos que Jesus entra em Jerusalém, assim como dizia as Escrituras, né, do Antigo Testamento, como os profetas haviam dito, montado num jumentinho. E aquela multidão o recebe com muito louvor, com louvores, né? Bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. E a multidão ali, alegre, agradecida, louvando ao Senhor Jesus enquanto ele passava, incomodou os fariseus que estavam no meio da multidão. E então foi onde os fariseus pediram para que Jesus calasse aquele povo. Mas Jesus repreende eles, dizendo que as pedras clamarão, as pedras gritarão. Por quê? Porque Jesus diz isso. Porque a palavra de Deus tem poder. E ali estava se cumprindo uma profecia. E tudo que Deus diz, tudo que Deus fala, é verdade. É cumprido, se cumpre. Então Jesus disse, está se cumprindo uma das profecias declaradas pelos profetas de Deus. E se o povo se calar, Deus tem o poder de fazer com que as pedras clamem pelo meu nome. É lindo isso, né? Ali estava se cumprindo a profecia sobre a chegada do Messias. E nada poderia impedir aquilo que estava acontecendo. Então nós vimos aqui que Jesus é o Rei prometido. E ele é digno de toda a honra. E aquele povo o recebeu com muita honra, com muita alegria, aquele povo que estava ali reunido. Então vemos que a verdadeira adoração, ela não pode ser silenciada. É isso que Jesus diz. O que está acontecendo aqui é verdadeiro, não pode ser silenciado. Deve ser exaltado. Jesus, nosso Senhor e Salvador, Rei dos Reis. O nome dele sempre deve ser exaltado. Aleluia, glórias ao Senhor. Então nós precisamos reconhecer Jesus como Rei e Salvador nas nossas vidas. É isso que nós precisamos fazer. Você tem reconhecido Jesus como Rei e Salvador da sua vida? Nós precisamos ter esse reconhecimento. A nossa adoração é viva e pública. Nós temos adorado Jesus de forma viva, verdadeira. É essa pergunta que nós devemos nos fazer todos os dias. E a paz que nós sentimos como resposta é a certeza de que nós estamos fazendo o que tem que ser feito. Entende? É isso. Não. Não tem. Então nós precisamos reconhecer Jesus Cristo como Rei e Salvador na nossa vida. Amém? A nossa adoração deve ser viva e pública. É isso que essa parte nos ensina quando Jesus está entrando ali na cidade de Jerusalém. Tá bom? Do versículo 41 ao 44, vai falar sobre o lamento de Jesus. Quando Jesus chora, né? Aqui fala, Jesus chora com pena de Jerusalém. Então ele lamenta sobre a cidade de Jerusalém quando ele diz assim, ó. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém,
e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz. Mas agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque vocês não reconheceram o tempo em que Deus veio para salvá-la. Aleluia, Senhor Jesus. Meu Deus. Jesus chora aqui sobre Jerusalém. Jesus chora sobre Jerusalém, prevendo a sua destruição, por eles não reconhecerem e não aceitarem o tempo da visitação de Deus naquele lugar, naquele tempo. Então eu sempre falo assim para vocês, ó, nós não podemos perder as oportunidades. Não podemos. Jesus está passando, a oportunidade está passando. Não dá para falar, pera um pouquinho, deixa eu acabar de lavar a louça. Não dá tempo. Jesus está passando. Ele está passando, ele está chamando, ele está visitando. Então nós precisamos parar o que nós estamos fazendo, porque nada é mais importante do que receber a visitação, o chamado, a presença do Senhor na nossa vida. Nada é mais importante. Eu tenho certeza que vocês em algum momento estavam fazendo qualquer coisa aleatória. Qualquer coisa. Fazendo uma costura, organizando a casa, trabalhando no seu trabalho, dirigindo o carro, qualquer coisa. Comendo. E te veio um pensamento que te deu vontade ou te fez lembrar de um posicionamento de oração que te desperta um desejo de você ir lá e orar. Ou você chega a se ver orando em uma situação. É o Senhor que chama você para orar na presença dele. É o Senhor que diz, faça mais isso. Busque mais a minha presença. Esteja mais posicionado diante de mim. Isso já aconteceu comigo e acontece direto. Às vezes eu estou lendo um livro. E quando a gente lê um livro, a gente está onde? Dentro da história do livro, não é? Nós estamos lendo um livro porque nós queremos entender o que nós escolhemos ali para ler. E aí me vem uma imagem, eu orando, eu em posicionamento de joelhos orando. Então o que eu entendo? Dá um tempo aqui no livro, vai lá e ora um pouquinho. Porque através da oração você vai se restaurar, você vai buscar as minhas forças, você vai ter mais paz, eu vou te encher de sabedoria, e aí você volta e continua lendo. E aí, para isso, é em todas as outras tarefas. E aí, o que a gente faz, então? O que algumas pessoas fazem? Ah, depois eu vou lá. Depois eu faço isso. E perde a oportunidade. Perde a oportunidade de estar na presença do Senhor. Lembra o despertador de 3 em 3 horas? Às vezes o meu toca, eu estou num atendimento. Eu estou num atendimento com uma das meninas, com uma das mulheres, né, do ministério. E aí ele toca, eu desligo, mas eu sempre falo, hora de glorificar o nome do Senhor. E aí eu falo, glórias ao nome do Senhor. Glorificado é o Senhor. O que vem no meu coração eu falo, mas eu não ignoro. Eu não apenas desligo o despertador e continuo falando como se aquilo não tivesse acontecido. Não, nunca aconteceu. Até na frente do gerente do banco, eu falo. Travou em que parte? Travou para todos ou só para você, irmã? Travou para os outros também? Porque senão eu vou dar uma olhada aqui na minha internet. Amém. Nós não devemos perder as oportunidades dos chamados de Jesus na nossa vida, tá bom? Nós temos que procurar sempre fazer
aquilo que é tocado no nosso coração, mesmo no lugar improvável. Improvável. Entende? Não podemos ignorar, tá? Esse do despertador a cada 3 horas faz muita diferença na nossa vida. Principalmente num dia muito agitado, muita correria. Às vezes o despertador toca assim, o relógio toca numa hora que você tá com a cabeça cheia. Cheia. E ali é como o Senhor dizendo, ó, me busca um pouquinho. Me busca um pouquinho. Deixa eu esvaziar você dessas preocupações. E é maravilhoso o que o Pai faz. Então, rejeitar Jesus traz consequências sérias. Deus nos oferece graça, mas Ele também respeita as nossas escolhas. Olha o que está acontecendo lá em Israel, hoje, um tempo real. Não é história passada só, é um tempo real. Então, olha o que está acontecendo. Não temos tempo mais de ficar longe do Senhor. Nós não temos tempo mais de ficar longe do Senhor. Nós precisamos buscá-lo todos os dias, arrepender dos nossos pecados diários, dos nossos pecados de todos os dias, tá? Sempre nos lembrando que rejeitar Jesus traz consequências sérias. Olha o que nós estamos lendo aqui. Jesus chora sobre Jerusalém. Jesus chorou com pena de Jerusalém. É isso que está escrito aqui, ó. Eu não estou falando, está escrito. Nós estamos lendo. Por quê? Porque ele previa a destruição daquele lugar. Porque eles não reconheceram e não aceitaram a visitação de Deus. Então nós devemos aceitar todas as vezes que Deus vem nos visitar. E às vezes é dessa forma como eu acabei de dizer. Entende? Até minha neta já sabe, e se eu não estiver perto, ela grita, vovó, é hora de orar. Glórias a Jesus. Olha que coisa mais linda. E nós precisamos entender que deixa a louça lá. A louça sempre vai estar lá, sabe por quê? Porque o alimento sempre vai estar na tua mesa. Então, enquanto você viver, vai ter louça para lavar. Tá bom? Mas Deus é muito mais importante do que qualquer tarefa que a gente tem para fazer. Então, nós estamos atentos? Nós estamos atentos com o tempo da visitação de Deus na nossa vida? Porque nós precisamos estar atentos o tempo todo. Nós precisamos estar atentos à hora que ele passar. Pode ser a hora que você está lendo um livro, pode ser a hora que você está em qualquer lugar. Pode ser a hora que você está almoçando. Deus não tem hora. Ele vem qualquer hora, a hora que ele quer. Ele é Deus. Ele vem a hora que ele sente que você está precisando dele. Não é maravilhoso? Ele vem a hora que você sente que você pode, daqui a pouco, passar por uma situação que vai te trazer um desequilíbrio. Então ele te visita antes. Comece a observar. Comece a observar para você entender como que é. Hoje é o tempo de respondermos ao chamado do Senhor. Amém? Agora, do versículo 45 até o 48, vai falar sobre a purificação do templo, de Jesus no templo. Quando diz assim, ó, Jesus entrou no pátio do templo e começou a expulsar dali os vendedores. É forte essa passagem. Quem aqui já assistiu The Chosen? Eu recomendo que todos vocês assistam a série The Chosen, do capítulo 1 até o último que existe. Tudo é muito testificado ao que está nas escrituras. E se você tiver dúvida, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode ir buscando nas escrituras onde está cada parte e você vai ver que tudo que eles se empenharam em fazer em relação a essa série, né? Trazer a Bíblia em forma de imagem, tudo está nas escrituras. E ali nós podemos, então, a partir da nossa visão, através das imagens,
sentir de uma maneira mais profunda tudo que as Escrituras trouxe sobre o Novo Testamento, sobre o Evangelho de Jesus. Então, se você nunca assistiu, eu recomendo que você assista. E você vai entender muita coisa. E você vai se encher ainda mais do amor de Jesus. Porque você vai ver em um movimento. E você, assim como aconteceu comigo, conforme eu ia assistindo, tinha cenas que eu chorava, tinha cenas que eu adorava. Meus filhos me olhavam e falavam: mamãe, olha você. Eu falava: me deixa. Eu choro mesmo. Por quê? Porque se chorando, se lendo, a gente chora. Imagina você vendo a cena. Então é muito lindo o carinho, né, que essas pessoas tiveram em retratar tudo que Jesus passou ali com os discípulos, na escolha dos discípulos. Na verdade, a história começa com ele tratando Maria Madalena, naquele lugar improvável onde ela se encontrava, né? Quando ele expulsou dela 7 demônios. Então, começa ali. Ali com ela começa a história. Então, prestem bastante atenção, para se você que nunca assistiu for começar a assistir, que essa primeira cena retrata isso. Um tempo dela, né, que mostra que os mestres da lei, os fariseus iam até lá. Tá dando ar aqui, né? Não sei de onde tá vindo esse ar. Tá dando ar. Acho que é ali. Mas tá bom. Que os mestres da lei, os maiores mestres da lei vinham ali para tentar expulsar os demônios dela e ninguém conseguia. Ninguém conseguia tirar. E ela vivia aquele tormento ali, que os demônios judiavam muito dela. Até que Jesus veio. E Jesus veio e trouxe a libertação dela. Então foi ali que começou a despertar entre os fariseus, entre os chefes da lei ali, os mestres da lei, começou a despertar ali: quem é esse que expulsa demônios que eu não consegui expulsar? Então, eu recomendo, tá bom? Eu já assisti 2 vezes toda a série. E já estou com vontade de assistir a terceira. Por quê? Porque cada vez que você assiste, você vê uma cena de uma forma diferente. Porque o teu conhecimento já vai elevando o nível, tá bom? Então eu recomendo que você assista. Então vamos lá. Gente, tô aqui pensando, onde eu fui parar, né? O Espírito Santo faz isso, né? Então vamos começar de novo. 45. Jesus entrou no pátio do templo e começou a expulsar dali os vendedores. E lhes disse: nas Escrituras Sagradas está escrito o seguinte: a minha casa será uma casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo queriam matá-lo. Mas não achavam jeito de fazer isso, pois todos o escutavam com muita atenção. Então, já nesse tempo, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, né, junto com os líderes ali, queria já matar Jesus, já estava nascendo ali na mente deles o desejo de matar Jesus, porque Jesus estava ali todos os dias, está dizendo aqui, ó. Cadê? Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias, enquanto ele esteve por ali, tá bom? Então, Jesus expulsa os vendedores do templo. E quando ele expulsou, o que ele falou? Minha casa será a casa de oração, mas vocês fizeram um covil de ladrões. É isso que Jesus disse, um lugar de ladrões. Então, o comércio ali na porta do templo fez Jesus ter essa atitude. Jesus vê tudo. Jesus conhece o coração de cada um. Jesus conhece o nosso coração diante dos nossos negócios, diante do que nós fazemos para poder receber ali o recurso financeiro. Então ele ensinava no templo todos os dias Jesus estava ali. Afinal, lá era um lugar de oração.
O templo é um lugar de oração, de adoração, de ensino da palavra. E enquanto isso, enquanto ele ensinava naquele lugar santo, os outros, os líderes tramavam ali para matá-lo. Então, o que nós entendemos aqui nesse trecho? O zelo de Jesus, quando ele teve essa atitude de expulsar todos ali, nos mostra que o zelo de Jesus era pela pureza da adoração no templo. Jesus teve aquela atitude porque ele quis dizer assim ao povo, esse lugar é um lugar puro, é um lugar de pureza e adoração. E isso deve ser feito de uma maneira intensa, e não o que vocês estão fazendo aqui na porta do templo. Isso não está certo. Então aqui nós podemos ver também que o templo e a nossa vida, porque o nosso corpo também é templo e morada do Espírito Santo, certo? Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Então, o templo e nós devemos ser santuários dedicados a Deus. Nós devemos ser casa, morada de Deus, de uma maneira limpa, de uma maneira santa. Nós podemos pecar? Pode acontecer? Pode acontecer. Mas você vai buscar o pecado intencionalmente? Claro que não. Pelo contrário, você vai procurar viver longe do pecado. Então, quando nós procuramos viver longe do pecado, isso é buscar a santidade todos os dias. Entende? Então, buscar a santidade, buscar viver em santidade é buscar estar longe do pecado. Mas e se acontecer, pastora, o que eu faço? Então, você ora e se arrepende. Porque todo aquele que se arrepende de verdade, com o coração humilde, quebrantado, então o Senhor perdoa. Então nós devemos ser casa, templo, lugar de adoração, santuários de Deus. É isso que Jesus diz ali quando ele tem esse ato de chegar lá e expulsar todos os vendedores dali, porque estava uma bagunça. Estava acontecendo uma bagunça, negócios desonestos. Então vamos olhar também para a nossa casa, para a nossa casa. Vamos organizar tudo. Afastar de nós tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Porque a gente começa a ter consciência que certas coisas não faz mais parte da nossa vida. Algumas coisas a gente começa a entender que é errado, que não é legal fazer. E aí a gente começa a parar de fazer naturalmente. Porque quanto mais nós nos abrimos para que o Espírito Santo entre e haja na nossa vida, mais ele vai nos constrangindo com jeitinho, com amor. Ele chega, ele derrama, ele coloca assim, tá errado. Não faz isso não. Não combina mais com você. Ao invés de você ferir, leva uma palavra de consolo. Quebra a legalidade do inimigo. Tira da mão dele a legalidade que faz você ficar ruminando uma coisa ruim. Se você tem resistência ainda de levar o perdão para alguém, de dar o perdão para alguém que está bem próximo de você, se você tem resistência, se você por algum motivo não consegue, Senhor, ajuda, ora, pede para Deus, Pai, quebre isso de mim, eu não quero carregar isso mais, isso não mais pertence a mim, eu libero o perdão. Começa a declarar entre você e Deus, ninguém mais está te ouvindo, só o Pai. Começa a declarar para ele, eu libero o perdão, eu perdoo essa pessoa, eu não quero carregar isso mais. E aí você começa a lutar contra o inferno. Você começa a mostrar para os demônios que eles não vão mais ter poder sobre a tua vida, porque você passa a ser templo, santuário dedicado ao Senhor. Entende? É sobre isso. E aí nessa hora,
eu vou te ensinar uma coisa tão linda, simples, mas que quebra o jugo, sabe? Que tira a legalidade da mão do inimigo. Faz um bolo. Compra uns pão de queijo. Entrega para a pessoa que você está tendo resistência. A pessoa que o inimigo fica ali fazendo você ter contenda todo tempo, todo tempo. Faz um bolo, leva para essa pessoa. Fala, eu estava fazendo um bolo lá, aí eu aumentei a receita e fiz 2, eu vim trazer um aqui para você tomar café. Não fala mais nada não, só fala isso. Se a pessoa abrir a porta, você entra. Se ela só receber o bolo, você volta para sua casa. Começa a fazer atitudes que você gostaria que alguém fizesse para você. Abre o teu coração. Começa a servir as pessoas com amor. Muda a sua atitude. Entende? Se para você é difícil hoje passar e cumprimentar uma pessoa, então faça isso. Aumenta a receita do seu bolo e vai lá e entrega o bolo. Fala, mas ficou tão bonito e eu estava fazendo, eu lembrei de você, então eu vim aqui trazer. E pronto. Aí a pessoa pode falar assim, lembrou de mim? Aí você fala, você acredita? Então pode ser que Deus pediu para te trazer esse bolo. Tem um café aí para você tomar? E aí ali você se solta. E é maravilhoso o que Deus faz. Porque é tudo sobre Ele. É isso que Ele quer de nós. Que a nossa casa seja cuidada com amor. Que a nossa casa esteja limpa, sem sentimentos que não cabem mais nela. Vai ficar entulhando ali? Olha para um canto da tua casa que você gosta de ver organizado. Imagina se você começar a entulhar coisa naquele canto. Vai te irritar. Porque não combina. Não combina uma desorganização naquele ambiente ali. Então, organiza aqui dentro também. Não deixa as coisas que te sufocam fazer morada em você. Não, tira tudo que te sufoca. Não permita que faça morada em você. Coisas que não vêm de Deus. Tudo aquilo que não te dá paz não vem do Senhor. Tudo que tira a tua paz não vem de Deus. Porque o Senhor nos prometeu a paz. Então, se você sente paz, a sua casa está organizada. E a hora que você começa a não sentir paz mais, então você deve buscar limpar a casa. Como? Orando, buscando, jejuando. Como o jejum te dá poder de limpar a sua casa? Faça um jejum e oração. Mas o jejum tem que doer, tá? Tem que doer, não dá para ser jejum facinho, não. Ah, mas que coisa que é essa? Fazer um jejum que não tá doendo. Tem que ter sacrifício. Em nome de Jesus. Nós precisamos nos sacrificar por Jesus. Sempre. Tá? Temos tratado a nossa vida e o nosso culto como um lugar santo e dedicado? Você tem tratado? É isso que nós devemos fazer. Tratar a nossa vida como sendo um lugar santo e dedicado. Todos os dias, todos os dias. E você precisa fazer uma análise do que precisa ser expulso da tua casa. O que precisa ser expulso da tua casa? É uma mágoa que você carrega? Expulsa ela. Manda para fora em oração. Quebra. É uma tristeza? Por que está essa tristeza? Vamos buscar a cura. Busca ajuda para que você seja tratada em nome de Jesus. Entende? Então, o que é que precisa ser expulso do seu tempo? Expulsa tudo que não presta. Tudo que não presta, tudo que te dificulta para que você seja edificada. Essa é a palavra. Tudo aquilo que te impede de edificar o seu conhecimento e a sua fé na presença de Deus, tem que pôr para fora. Tudo que tira a tua paz, coloca para fora. Manda embora. Não te pertence mais. Amém? Nós vimos aqui hoje no capítulo 19 que Jesus busca um relacionamento pessoal.
Ele busca relacionamento pessoal e transforma vidas, assim como ele fez com Zaqueu. Ele fez isso com Zaqueu. Ele buscou um relacionamento com Zaqueu. Ele falou, desce daí. Desce dessa árvore aí que eu preciso ir na tua casa. Ele buscou um relacionamento. Então, por isso que quando você estiver fazendo o que for, se você sentir de ir lá orar, se você tiver uma visão de você em um posicionamento no teu cantinho de oração, para o que você está fazendo e vai fazer. É Deus te chamando para ter um relacionamento com você e transformar a sua vida, assim como ele transformou a de Zaqueu. Tá bom? Falar menos e ouvir mais é uma das chaves poderosas na nossa vida, minha irmã. De verdade. Sabe por quê? As pessoas não querem saber das nossas vitórias. As pessoas pouco se importam com as nossas vitórias, porque as nossas vitórias podem gerar inveja. E aquela pessoa pode até lançar uma palavra de maldição sobre a nossa vida. Então nós devemos evitar esse tipo de sentimento. Nós devemos deixar que as nossas atitudes mostrem a nossa vitória. As pessoas de verdade, elas querem mais que você esteja na pior. Infelizmente, o mundo vive essa vibração. As pessoas não estão com paciência de ouvir os problemas dos outros. Só as pessoas que estão posicionadas em Cristo. E ainda assim, nós devemos tomar cuidado. Porque existem muitos falsos profetas. Existem muitas pessoas falando do amor de Jesus, mas não está vivendo o que está falando. Isso é muito sério. É muito sério. A pessoa fala bonito, fala do amor de Jesus, manda você cumprir, mas aí você vê que a vida dela não é nada daquilo que ela fala. Entende? Por isso nós devemos buscar a verdade no Senhor. Nós devemos buscar a verdade no Senhor. E ser instrumento do Senhor na vida das pessoas, em espírito e em verdade. Quando você se assentar para ouvir uma pessoa falar, que você esteja ali em verdade, para ajudá-la, para levar a palavra do Senhor até ela. Amém? Nós vimos aqui que também que nós somos responsáveis por usar bem os dons que Deus nos deu. Nós temos responsabilidades para usar tudo que Deus nos dá. Tanto os dons espirituais como os recursos materiais. Porque através dos recursos materiais nós podemos compartilhar parte dos recursos, abençoando outras pessoas ou abençoando o ministério, abençoando o reino do Senhor. Né? Ah, você está com vontade de alimentar uma comunidade? Muito bom isso. Mas não só leva o alimento, leva a palavra também. Ó, sábado eu vou fazer, então, um café da manhã na comunidade. Aí você marca a hora, o dia, o lugar onde vai ser, e aí lá você faz aquelas mesas e prepara ali a bancada para que as pessoas se sirvam. Mas antes de deixar comer, o que você tem que fazer? Levar a palavra. Aí você pede para o Espírito Santo direcionamento de alguns versículos da palavra que você for direcionada ali a tratar. E aí você vai alimentar eles da palavra primeiro. Falou da palavra? Fez a oração? Falou da importância de orar e agradecer os alimentos que eles estão recebendo? Pronto, acabou? Amém. Em nome de Jesus, pode comer. Aí eles vão se alimentar. Entende? E é maravilhoso. Então, em toda ação, em toda atitude de ajudar o próximo, nesses casos específicos, que então você tem um recurso maior para você alimentar várias pessoas ao mesmo tempo, você deve ter essa ação de levar a palavra. Tá bom? Porque você está edificando o reino. Pode ser que ali no meio daquelas pessoas tenha uma pessoa que você mexe com ela de uma forma profunda, através da palavra de Deus.
E você planta uma semente no coração dela e essa pessoa vai buscar, e essa pessoa, através do estudo, muda de vida completamente. E deixa de ser uma pessoa que recebe ali por aquele momento de dificuldade e passa a ser uma pessoa que começa a alimentar os outros também. Porque ela foi transformada, porque ela mudou de vida, porque ela decidiu sair da miséria, porque ela decidiu buscar uma vida certa, porque ela decidiu buscar viver a verdade. Porque Provérbios ensina muito isso. Vai lá ler Provérbios. Provérbios fala. Se você tem uma vida justa, você prospera. Agora, os ímpios vivem como? Na dificuldade. Os ímpios vivem na miséria. Porque eles têm até preguiça de levar comida na boca. Olha que absurdo. Olha que absurdo. É a palavra de Deus que diz, não sou eu que estou falando, entende? Então, Provérbios traz muito isso. Então, se você for fazer um encontro assim, busca alguma coisa em Provérbios, então. E você vai ver quanta riqueza tem ali para você levar na vida dessas pessoas. Nós vimos aqui também o que quando Jesus chegou em Jerusalém? Que Jesus é o rei, ele é digno de louvor. E a adoração não pode ser contida, a adoração não pode ser calada, não pode ser escondida, ela deve ser exaltada, transbordante, sacudida. Entende? É assim. É assim que deve ser a adoração nossa a Jesus. E nós vimos também que rejeitar Jesus traz consequências eternas. Olha a cidade de Jerusalém até hoje. Que guerra. Meu Deus, que guerra. Cada um de nós aqui carregamos uma bagagem de anos, né? Cada um de nós aqui temos uma idade. E quantos anos nós estamos vendo isso acontecer? E o zelo de Jesus? O zelo de Jesus nós também vimos. Que existe um zelo de Jesus pela santidade. E isso deve nos inspirar. Deve inspirar o nosso compromisso com a vida consagrada a Ele. Nós precisamos desejar ter uma vida consagrada na presença de Jesus. Então, aqui nós somos chamados para receber Jesus de forma pessoal. Cada um vai receber Jesus aqui de uma forma pessoal. E cada um de nós vamos deixar Ele nos transformar. Ele vai transformar a nossa vida. Entende? E também nos chama a ser fiel no que Deus nos confiou. Nós precisamos ser fiel, usando tudo aquilo que nós recebemos para o reino, sempre. E adorar a Jesus. Como nós devemos adorar a Jesus? Com liberdade e verdade. Liberdade e verdade. É dessa forma que nós devemos adorar Jesus. E devemos reconhecer o tempo da visitação. E não endurecer o nosso coração. Nunca, jamais. Jamais nós devemos endurecer o nosso coração para o tempo de visitação de Deus na nossa vida. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, eu tenho a sensação que Deus está em silêncio porque Ele não fala comigo faz muito tempo. Será que Ele não está falando mesmo com você? Ou é o seu coração que está endurecido e você não está conseguindo ouvir? Ou seus olhos estão com tantas escamas que você não está conseguindo enxergar? Vamos orar? Vamos começar a quebrar? Vamos começar a pedir? Vamos clamar? E ali, então, em duas pessoas, né? Estou comparando aqui num atendimento, quando eu faço, por exemplo. Então, a gente começa a clamar e nós começamos a orar, uma oração direcionada, um clamor. E ali a pessoa começa a ver que Deus está ali. Que Ele está tratando, que Ele está cuidando, que Ele está perto, que Ele toma todo o ser e você sente a paz. Que não é só paz falada, não. Como que pode uma pessoa desejar a paz de Cristo, sendo que dentro dela está um inferno? Quando nós dizemos a paz do Senhor, tem que ser realmente dito o que está sendo gerado. E não da boca para fora. Cuidado, tá? Quando você fala a paz do Senhor na igreja, tá falando de todo o coração? Quando você cumprimenta alguém?
Ou você está falando só porque tem que falar? Melhor não falar então, melhor só levantar a mão. Porque a nossa boca fala do que o coração está cheio. E se a nossa boca fala uma coisa que não está aqui, porque você está falando porque o teu coração está endurecido e você está só imitando o que todo mundo faz, não é bom, tá? Porque você está sendo hipócrita. Então não faça isso, não queira ser como os fariseus. E para terminar, nós vimos que manter a nossa vida como um templo santo é o que nós precisamos buscar. Nós precisamos dedicar mais tempo ao Senhor, através das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Então, hoje, você tem recebido Jesus como seu Rei e Salvador? Nós precisamos recebê-lo todos os dias como nosso Rei e Salvador. E nós precisamos usar com muita fidelidade tudo aquilo que Ele nos dá, tudo aquilo que Ele nos entrega. Precisa ter muita fidelidade da nossa parte para com Ele. Então, a sua vida está sendo um verdadeiro templo de adoração? Amém. Se a sua vida está sendo um verdadeiro templo de adoração, glórias a Jesus. Esse é o objetivo principal da nossa vida. Amém? É isso que esse estudo nos trouxe no dia de hoje. Muita coisa, né? Porque nós entendemos que a palavra de Deus, em verdade, aplica muito na nossa vida. Nos posiciona, abre os nossos olhos, traz o desejo de transformação de mente, transformação de coração. Vai nos colocar no dia de hoje para fazer essa limpeza na nossa casa, no nosso corpo, que é a morada de Cristo. Nós precisamos limpar todo o entulho que está aqui dentro. É preciso pôr para fora, sabe? O dia que o caminhão do lixo passa. Eu não sei se aí tem caminhão do lixo. Aqui a prefeitura, tem um tempo que a prefeitura passa aqueles caminhão aberto, catando tudo que não presta dentro das casas. Fogão velho, mesa quebrada, cadeira sem perna. Aquelas coisas que... Pra que aquilo lá tá guardado lá no fundo do teu quintal? É igual dentro de nós. Começa a ver o que é que tá quebrado, o que é que não funciona mais que tá aí guardado dentro de você. Põe tudo para fora. É igual nesse caminhão de lixo, faz uma montanha de coisa lá na frente da sua casa e põe para fora, põe na rua. Faz um ato profético. Começa a lembrar de tudo que não presta e põe para fora. Guardar coisa velha, coisa quebrada, só acumula coisas que te prende de prosperar. Porque tudo aquilo que você guarda quebrado, você está tendo um pensamento de escassez. E você não está deixando Deus agir para prosperar a sua vida, porque você está guardando com medo de que você vai precisar daquilo ali que está quebrado. E por que você não pode acreditar que Deus pode prover um novo na tua vida? Então você deve tirar para fora aquele velho, estragado e quebrado. Quanto mais você limpa a tua casa, mais espaço para o novo de Deus você faz acontecer. Quanto mais espaço você abre, mais Deus derrama. Tanto para bênçãos de dons espirituais, como para bênçãos de recursos materiais. Por que a Bíblia fala do avarento? Porque o avarento guarda tudo com medo de não ter. E pelo medo de não ter, ele acaba que não tendo mesmo. E aí uma hora ele perde tudo. Ele gasta tudo aquilo que ele guardou com coisas que não era para ele ter gasto. Entende? Então façam hoje, se é feriado aí na tua cidade, aqui na minha cidade é feriado hoje. Na tua cidade é feriado também? Então se é feriado na tua cidade hoje, tira o dia hoje e faz uma limpeza. Começa a olhar tudo que você não usa. Abre seu guarda-roupa. Tá esperando quando para usar a roupa? A roupa tá lá, já passou 3 invernos e você não usou. Chega, né? Não usou por quê? Porque não combina mais com você, você guarda porque você acha bonitinho. Quantas pessoas estão precisando ser agasalhadas? Que essa reflexão fique para todos nós no dia de hoje. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar para que nós possamos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador.
Tem alguém aqui hoje que gostaria de entregar a vida para Jesus, que ainda não fez isso? Tem alguém hoje que gostaria que Jesus fosse a direção toda da vida dela, da sua vida? Você gostaria que Jesus direcionasse a sua vida totalmente? Tem alguém aqui na live hoje que nunca declarou que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador? Se você deseja fazer isso nessa manhã, vamos orar junto para que você entregue sua vida a Jesus, para que você deixe Jesus te conduzir em tudo que você precisar, nas suas decisões, no seu trabalho, nas suas dificuldades, nas incertezas que você vier a ter, que você aprenda a chamar Jesus e deixar Ele cuidar das coisas que precisam ser cuidadas na sua vida. Amém? Glórias a Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos orar, entregando a vida para Jesus. Se você já entregou sua vida para Jesus, então quando nós dizemos escreve o meu nome no livro da vida, você pode dizer mantenha o meu nome no livro da vida. Tá bom? É assim que eu oro. Então, eu vou pedir para que vocês repitam essa oração comigo, antes de eu fazer a oração final. Senhor Jesus, nessa hora, eu venho entregar a minha vida ao Senhor e declaro que a partir de agora, a partir de hoje, eu preciso da sua presença na minha vida, porque eu reconheço que sozinha eu não consigo fazer nada, que sozinha eu não posso tomar as decisões certas sobre a minha vida. Eu declaro na sua santa presença que o Senhor é o meu único Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida em suas mãos e peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. E essa é a decisão da minha vida hoje, ser totalmente conduzida pelas suas mãos, Senhor Jesus. Esse é o desejo do meu coração por todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito através desse ministério. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela palavra dessa manhã. Eu agradeço ao Senhor pelos milagres, pelas curas que o Senhor tem operado, por toda a verdade que o Senhor tem derramado através da sua palavra, Senhor, obrigada. Eu abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, a vida de cada um que está presente aqui agora. E peço ao Senhor, em nome de Jesus, que envie os seus anjos ministradores de proteção na casa de cada um deles. Que os seus anjos possam caminhar por todo o ambiente agora. Pela sala, pelos quartos, passando pelo corredor. Visita, Senhor, a cozinha dessa casa. Abençoe a mesa onde essa família faz o alimento. Que haja prosperidade, Senhor, em abundância de alimento. Todos os dias. É isso que eu declaro em nome de Jesus sobre a vida de todos que estão aqui. Peço que o seu amor e a sua misericórdia visite cada um no mais profundo do íntimo, Pai. Chame cada um de nós para a presença do Senhor. Chame, Pai, cada um de nós a termos um relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus, é isso que eu venho pedir ao Senhor nessa manhã do dia de hoje. Que o nosso coração seja humilde e quebrantado na sua presença. Que todo orgulho caia por terra em nome de Jesus. Que toda vaidade excessiva caia por terra em nome de Jesus.
que todo pensamento de incredulidade seja anulado agora em nome de Jesus. Que toda falta de perdão caia por terra agora em nome de Jesus. Que toda dureza de coração seja quebrada agora pelo teu amor, Jesus. É isso que eu venho pedir ao Senhor agora por cada um de nós. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Espírito Santo de Deus, enche-nos mais agora, mais, em nome de Jesus. Enche todo o nosso ser, enche a nossa mente, o nosso coração. Que o nosso espírito esteja conectado com o Senhor. E essa paz que nós sentimos agora é a confirmação da sua santa presença. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada. Obrigada pela sua presença, pelo seu amor, pela fidelidade do Senhor. Que os nossos olhos nunca mais se fechem para o Senhor. Que nós possamos sempre estarmos sensíveis à presença do Senhor. É isso que nós pedimos nessa manhã em nome de Jesus. Que a nossa casa seja cheia do teu amor, cheia da tua paz. Que todo espírito de contenda, de desunião, deixe esse lar agora em nome de Jesus, é uma ordem. Eu declaro que nesse lar haverá muita paz do Senhor. Haverá união, restauração de famílias, restauração de casamentos, mente restaurada, mente renovada em Cristo, mente no reino e não mais nas coisas do mundo. Obrigada, Jesus. Que a nossa boca seja usada para edificar, consolar e exortar a vida das pessoas. Tudo na palavra do Senhor, em verdade sempre. É isso que nós te pedimos, Pai, nessa hora. Vem, Espírito Santo, se achega mais. Toma seu lugar de honra na nossa vida. Nós damos total liberdade para o Senhor agir aqui agora. Que todo pensamento acelerado caia por terra em nome de Jesus. Eu anulo todo o pensamento acelerado da sua vida agora em nome de Jesus. Declaro que nas suas mãos há fogo do Espírito Santo. Em nome de Jesus. E que toda vez que você levantar as suas mãos em oração e adoração, o Espírito Santo vai agir em você e através de você para abençoar ambientes. Em nome de Jesus. Abençoar a vida das pessoas, em nome de Jesus. E que cada dia mais você possa buscar o seu posicionamento na presença de Deus. É isso que eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que você busque fechar todas as portas abertas, para que o inimigo não haja mais com poder sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro que você terá o desejo de fechar todas as portas, para que não haja mais nenhuma influência maligna na sua vida. Porque o seu coração está totalmente conectado com o de Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada pelo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus, eu consagro ao Senhor a vida de cada um de nós. Eu consagro ao Senhor esse ministério e declaro que toda honra e toda glória sempre será do Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor quem dá a provisão na nossa vida. É só o Senhor que nos protege verdadeiramente. E nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus e que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. E a Ele devemos toda honra, toda glória, todo louvor e adoração da nossa vida. Enquanto aqui nós vivermos, é a Ele que nós devemos exaltar. Obrigada, meu Pai, por tudo que o Senhor nos trouxe nesse dia de hoje. Abençoe a nossa vida, a vida da nossa família, todos os nossos familiares, os nossos negócios. Nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, para que o Senhor cuide de tudo, Pai, e nos ensine a sermos cuidadas pelo Senhor. Nos ensina
a nos permitir sermos cuidadas pelo Senhor. É isso que eu te peço nessa hora desse dia de hoje. E te agradeço no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Glórias a Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que você tenha um dia abençoado, sacudido da presença de Deus. Que você possa enxergar a presença dele em tudo que você fizer. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus, tá bom? Amanhã nós estaremos juntos para ler o capítulo 20. Ó, tá quase acabando. Será que dá tempo de eu terminar antes de viajar? Deixa eu pensar. Hoje é quinta? É. Aí vai vir sexta, sábado, domingo. Dá. Certinho. Terça-feira a gente termina o livro de Lucas. Na terça-feira. Aí na quarta, nós vamos ter também o estudo da palavra na quarta de manhã. E aí, na quinta também. Não, na quinta dá tempo, porque eu viajo na quinta noite. Aí eu vou para a conferência. É uma conferência de avivamento, né? Onde eu estou sendo treinada ali para liderança. Nós sempre precisamos ter uma liderança acima de nós para nos treinar, para nos ensinar. Nós sempre temos o que aprender todos os dias. Então eu, junto com a minha família, nós vamos estar em uma imersão mesmo, na presença e na glória de Deus, 3 dias. Sexta, sábado e domingo. É um tempo na presença do Senhor onde nós oramos de madrugada, todos os dias, das 3 às 4 da manhã. Na verdade, das 2h45, né? Até às 3h45 da manhã. Ali a oração na madrugada, num campo aberto, porque são muitas pessoas, né? São milhares de pessoas reunidas para poder viver esse tempo na presença do Senhor. Então, esse tempo, ele é necessário, é um tempo de renovação, porque nós nos cansamos. Todos nós nos cansamos. Então, todos nós precisamos, em um determinado tempo, estar em um ambiente maior do que o que nós vivemos, para sermos mais cheias e conhecermos mais ainda das demonstrações da verdade de Deus, do que Jesus fazia através da cura, da libertação, do avivamento, né? Do fogo do Espírito Santo. E esse é o desejo do Senhor na nossa vida. Então, Ele nos enchendo, nós derramamos. Então, Ele me enchendo mais, eu derramo mais na vida de vocês, tá? Então, na semana que vem, já avisando, sexta, sábado e domingo, eu vou estar na conferência e não tem como eu fazer a live, tá? Porque lá, às 6 horas da manhã, nós já estamos reunidos. Então, eu não tenho como estar com vocês. Mas eu vou avisando no decorrer dos dias, tá bom? A paz do Senhor Jesus, eu posto para vocês entender como é. E que vocês desejem também buscar lugares assim, na presença do Pai, tá bom? Deus abençoe todos nós nesse dia. Aonde você estiver, você vai derramar a luz do Senhor Jesus e a paz dele, tá bom? Quem sabe, minha irmã? Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível, né? Pode ser que aí na sua cidade, perto de você, haja, apesar de que vai pessoas do mundo inteiro nessa conferência. De todos os estados, de todos os lugares, vem gente até de fora do Brasil, tá bom? É uma conferência que acontece na cidade de Sumaré, estado de São Paulo. É uma cidade perto ali de Campinas, em São Paulo. E é um evento poderoso demais, da presença de Deus. E eu sou muito grata a Deus por estar sendo liderada por uma liderança que é muito firme diante da verdade do Evangelho. É uma liderança que não aceita brincadeira, não aceita meias verdades. É uma liderança que derrama o Evangelho em espírito e em verdade na nossa vida. E é esse posicionamento que nós devemos buscar e desejar. Amém? Deus abençoe vocês. Até amanhã. Bom feriado para quem é feriado e bom trabalho para quem está trabalhando. Tá bom?
Vai ser maravilhoso, sim. E eu vou chegar cheia, como diz o meu filho ontem, né? Ontem à noite foi dia de estudo. Eu vejo muitas vocês aqui, vocês deveriam participar do estudo da noite também, porque é poderoso. E ontem eu falei sobre a ceia. E aí meu filho disse assim ontem, né? No estudo da noite. Minha mãe vai voltar de ponta cabeça, de tanta glória. E é isso que eu desejo. Eu desejo voltar cheia da glória de Deus para derramar sobre vocês. Esse é o desejo do meu coração, porque Jesus fez gerar esse desejo em mim. E eu vivo para Ele. E viverei até o último suspiro da minha vida, onde eu estiver. Eu estarei agradecendo Ele. E que você também tenha esse desejo. Em nome de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau.